Queridos, recebam a paz do Senhor. Gostaria de convidá-los, os que trouxeram Bíblia, a localizar um texto que está queimando no meu coração. Encontre, por favor, o Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Encontrando este Evangelho, encontre também o capítulo de número 1. Lucas, capítulo de número 1. Nós leremos apenas um versículo. E é o de número 13. Glória seja dada ao Senhor por mais esta tão preciosa oportunidade. Eu estou retornando a SAP pela quarta vez. Eu estou ambientizado a este lugar. Só não confunda ambientizado com acostumado. Esse lugar é diferente, irmão. Vir aqui é receber saúde para a alma. Deus seja louvado pela vida de todos vocês, pela vida dos líderes. Obrigado por mais uma vez me receberem aqui. Versículo 13 mais: o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Nós estamos prontos para continuar te ouvindo, Senhor. Amém. Por favor, se assente. Com toda certeza, este cenário envolvendo o versículo que lemos é conhecido. Entretanto, é bom destacar que todo o cenário que envolve o capítulo de número 1 envolve também muitas batalhas. Dentre elas, existe a chamada período interbíblico. São esses os 400 anos que Deus ficou sem se comunicar com o seu povo, sem falar com o seu povo. Uma batalha também a ser destacada no cenário do capítulo 1 é quem que está no governo. É Herodes. Esse é chamado normalmente de Herodes o Grande, que apesar de não ter nascido judeu, se converteu ao decorrer dos anos, mas sempre deixou muito claro que em toda a sua vida ele não apoiava religião nenhuma, exceto aquela que trouxesse para ele alguns benefícios. Olhando para o cenário do capítulo 1, não foram os melhores dias para o povo, apesar de Herodes ser um governante muito capaz. A história também deixa muito claro que ele era cruel e corrupto. E é nesse cenário de batalhas, em que Deus está em silêncio há 400 anos, e quem está no governo é um governante cruel e corrupto, que a Bíblia faz questão de nos apresentar este casal, Zacarias e Isabel. Tudo que se entende acerca de Zacarias
é que ele servia no turno de Abias, e este era o 8º dos 24 que Davi tinha organizado, porque todos aqueles que descendiam de Arão, tornando-se sacerdotes, começaram a ficar numerosos. E se não houvesse uma organização, possivelmente algum sacerdote não teria o privilégio de entrar dentro do templo para oferecer o sacrifício do incenso ao Senhor. Sua mulher, pelo que se entende, também era descendente de Arão. Sendo eles descendentes e casados naquela época, referia-se a um casamento de alto nível. E ao olharmos para este casal sacerdotal servindo ao Senhor, apesar do período ser desafiador e de muitos desencorajamentos, a Bíblia faz questão de dar uma característica a este casal, e a Bíblia diz que eles se apresentavam diante de Deus como justos, em um período em que o sacerdócio já estava corrompido e secularizado. Deus conseguia olhar para a terra e dizer: eu ainda tenho os meus, que não se venderam, que não se corromperam. Muitos do mesmo nível, da mesma patente, da mesma linhagem, decidiram se corromper. Este casal, no entanto, continua dando a Deus a alegria de permanecerem justos e fiéis. E apesar de o próprio Deus olhar para a terra e perceber que esse casal é justo, no meio dos infiéis, o mesmo que dizer que Deus estava satisfeito com o trabalho deste casal, este casal tinha um problema. Qual era o problema? Eles não tinham filhos. E ao olharmos para um casal que Deus está olhando e dizendo que são justos perante Ele, e ao olharmos para a falta de filhos no casamento daquela época, refere-se a um problema a ser tratado. Logo, que dos sinais da aprovação divina era ter filhos. A falta deles era considerado quase que uma maldição. Os israelitas que conhecessem aquele casal naquela época, olhando para eles, diriam: como é que Deus está aprovando um negócio desse? Se dos sinais da aprovação de Deus eu não estou vendo, como é que Deus está neste casamento? Como é que Deus está neste ministério? Se dos sinais da aprovação divina eu não estou vendo. Eu só preciso lembrar vocês que um versículo antes o texto diz que eles se apresentavam diante de Deus como justos, mas o povo olharia para eles e logo os julgariam como desaprovados diante de Deus. Por favor, guarde isso, porque para muita gente a falta de gerar o que é visível te torna como alguém desaprovado diante de Deus, e faz com que alguém olhe e diga: como é que Deus está no negócio desse se eu não estou vendo nada? Como é que Deus está aprovando um trabalho desse se eu não estou enxergando nada? Por favor, atente-se que por mais que o que você esteja gerando não seja visível para o povo, para Deus, Ele continua te chamando de justo. E eu preciso que essa noite você pare de se preocupar em querer fazer só para o povo ver, em querer fazer só para o povo aplaudir, em querer fazer só para o povo olhar. Deus te trouxe essa noite para dizer: mais do que fazer para o povo ver, é fazer para mim receber. Alguém não vê,
mas eu te conheço. E Deus precisa a priori tirar a preocupação do coração de alguém. E a nossa geração é preocupada em querer mostrar para o povo dizer: ó, Deus está lá, Deus está nesse negócio, Deus está confirmando essa obra, Deus está junto com eles. Deus não precisa que o povo veja e aprove para Ele próprio aprovar. Apesar da falta de aprovação do povo, Deus continua aprovando o teu trabalho. Eu preciso declarar sobre a vida de alguém que se preocupou, porque recebeu uma palavra contrária esses dias e disse: cadê Deus desse negócio? Cadê Deus desse trabalho? Cadê Deus desse ministério? Cadê Deus dessa porta? Cadê Deus dessa tua empresa? Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: o que é teu não é para mostrar, o que é teu eu preciso aprovar e basta. Esse casal não tem filhos, e a pergunta é: por que é que eles não têm filhos? Por dois problemas. O primeiro problema, por que é que esse casal não tem filhos? Porque Isabel é estéril. O segundo problema, por que é que esse casal não tem filhos? Porque a Bíblia diz que eles estavam avançados em idade. O primeiro problema, a esterilidade, a incapacidade natural de gerar. Ela não pode gerar, por ordem natural. Deixa eu abrir um parênteses e te fazer lembrar. Você lembra de Ana, mãe de Samuel, aquela que ia para o templo chorar? Você lembra dela? Que o sacerdote disse: está embriagada, porque abria a boca mas não saía som. Por que é que ela não tinha filhos? Porque o texto diz que Deus tinha cerrado a madre de Ana. Cerrar a madre de Ana é Deus dizer: você até pode, só que agora não. Então com Ana ela pode, e Deus está dizendo: ainda não. Com Isabel ela não pode. E já uma palavra vai quebrar toda a esterilidade dessa mulher. Eu preciso pregar pelo menos para dois grupos essa noite. O primeiro grupo é para você, e não é que Deus está dizendo não, e não confunda Deus olhar para você e dizer não, com Deus olhar para você e dizer ainda não. Porque o ainda não de Deus está te preservando para algo mais poderoso lá na frente. Não é que não é para ir, não é que não é para fazer, não é que não é para comprar, não é que não é para adquirir. Eu só estou dizendo que ainda não. Porque se você tiver agora, vai ser do teu jeito, no teu tempo e da sua maneira. Mas se você aguardar o meu tempo, eu prometo superar as suas expectativas. Se tiver agora é com teu recurso, mas se aguardar o meu tempo, o recurso virá do céu. E para o segundo grupo, é o grupo da esterilidade. E quando eu estou pregando para o grupo da esterilidade, eu não estou pregando para um grupo que não tentou, que não fez por onde, que não bateu na porta, que não buscou. Porque eu estou pregando para alguém essa noite que não foi por falta de tentativa. Você até investiu, até correu atrás, até bateu na porta, até procurou ajuda, até buscou patrocínio, só que até hoje não aconteceu. E eu não sei se vai ter mercado aberto em Sorocaba depois que acabar o culto, mas se tiver coragem, dá uma passada lá e faz compra pro culto de ação de graça, porque tudo que você não gerou até hoje tem uma palavra que vai quebrar toda a esterilidade. Eu sei que tem alguém que acredita nisso daqui. Levante uma mão, levante uma mão, levante uma mão, levante uma mão, levante uma mão. Não foi por falta de dinheiro, porque você fez até uma reserva para fazer o negócio. Não foi por falta de investimento que você deu tudo que tinha, mas ainda não foi. E Deus te trouxe na SAP para gritar para você: eu vou quebrar toda a esterilidade. Vai gerar, vai gerar. Eu senti um arrepio que tomou meu corpo. E se tiver 3 doidos para ajudar esse outro doido, levante a mão e não abaixe, porque no mundo espiritual a esterilidade está sendo quebrada agora. Vai gerar, vai gerar.
vai gerar. Não vai sair disso daí. Vai morrer do jeito que está. Eu vou fazer gerar. Eu vou fazer gerar. Eu vou quebrar a esterilidade. Você não pode, você não conseguiu. Eu vou fazer. O segundo problema, por que é que esse casal não tem filhos, é porque os dois estão avançados em idade. Ao olharmos para o texto e entender o que o escritor está querendo dizer, em avançados em idade, o que o escritor está querendo dizer é: passou do tempo. Se fosse para acontecer, já era para ter acontecido. Agora está tarde demais. Tudo que esse casal vai gerar em Deus não depende do cronograma da terra. Guarde isso daqui, por favor. Não passou da validade. Eu sei que para você já era para ter acontecido. Eu sei que para você já era para você ter alcançado. Só que Deus não perdeu o controle de te fazer gerar. Deus não perdeu o domínio de te fazer viver. Ele só te trouxe essa noite para dizer: você não depende do calendário da terra para viver o que eu quero que você viva. O que eu quero que você viva está no meu tempo, está na minha data, e eu não perdi o controle de te fazer gerar. Eu me perguntei para Deus se Deus ia quebrar a esterilidade de Isabel. Por que é que Deus logo não fez isso enquanto estão jovens? Teriam mais tempo para desfrutar o tempo com a criança, teriam mais saúde para viver, mas Deus deixou eles ficarem velhos para depois quebrar a esterilidade. Por quê? Porque Deus precisava tirar eles do campo da possibilidade. O que é isso? Deus precisava tirar as ferramentas das mãos deles, porque se acontece enquanto estão jovens, alguém olharia e diria: tudo bem, estão jovens, podem, está tudo certo. Só que como o tempo passa, algo chamado impossível entra, e quando entra o impossível, era Deus tirando as ferramentas das mãos dele. Deixa eu refrescar a tua memória. Você vai se lembrar de um tempo em que estava tudo certo, tudo bem encaminhado. Do nada, o trem saiu dos trilhos, desencarrilhou, a saúde estava bem, a doença entrou, as coisas estavam indo bem. Do nada virou de ponta cabeça, e você ficou se perguntando: por que é que não aconteceu? Por que é que ainda não deu certo? Você estava tudo pronto para viver e não viveu, tudo pronto para entrar e não entrou, e você veio essa noite tentando entender em Deus por que é que não viveu o que queria viver naquela época, por que é que não entrou onde queria entrar naquela época, por que é que não desfrutou do que queria desfrutar naquela época. E Deus te trouxe essa noite para dizer: porque se fosse naquela época, nessa terça-feira você não estaria aqui dando glória, porque você diria: o meu dinheiro comprou, a minha carta me fez entrar, o meu recurso conquistou aquilo, e você não daria glória a quem merece glória. Foi por isso que eu fechei a porta aquele tempo, foi por isso que eu não te deixei entrar naquele dia, foi por isso que eu não te deixei viver o que você queria viver naquela época, porque se vivesse você diria: eu consegui, eu fiz, mas eu permiti a porta fechar. E se aconteceu o que você quer que aconteça hoje, alguém vai olhar para você e dizer: dinheiro ela não tem para comprar o que vai comprar, recurso ele não tem para conquistar o que vai conquistar. Qual é a frase? Só pode ser Deus. Não tem outra explicação, só pode ser Deus. Eu preciso gritar para a alma de alguém, porque você vai sair dessa casa declarando essa noite: só pode ser Deus. Não tem meios naturais para acontecer o que você espera que aconteça, mas Deus contornará toda
situação, e quem olhar para você vai dizer: ele entrou, mas foi Deus que fez ela entrar. Ele comprou, mas foi Deus que fez ela comprar. Ele conquistou, mas foi Deus que fez ele conquistar. Eu preciso declarar para a sua alma que a impossibilidade até hoje fez com que Deus te trouxesse para o centro da vontade dele, e agora você é dependente dele. Agora você entendeu o que ele queria de você. Agora está pronto. Eu vim para cá e na revelação da palavra o Espírito autoriza eu gritar, porque você ainda não estava pronto para viver, ainda não estava pronto para entrar, ainda não estava pronto para adquirir. Eu te moldei todo esse tempo. Você percebeu que de lá para cá você chorou como nunca tinha chorado? Você percebeu que de lá para cá o teu quarto ficou mais fechado e você voltou para o joelho? Você percebeu que faltava um culto, mas você agora está todo culto aqui dentro? Agora que você veio para o centro da minha vontade, eu estou escancarando a porta para você. Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto? A prova te calejou, formou teu caráter. O silêncio de Deus vai ser quebrado essa noite. Na Páscoa, no Pentecoste, nos tabernáculos, os sacerdotes serviam de forma simultânea. Quando não era datas festivas, cada turno dos 24 serviria uma semana a cada 6 meses. Eu repito só para você gravar: Páscoa, Pentecoste e tabernáculo. Os sacerdotes serviam simultaneamente. Quando não era datas festivas, cada turno dos 24 servia uma semana a cada 6 meses. E pasmem os senhores, a maior alegria que um sacerdote tinha não era simplesmente trabalhar na semana de serviço do seu turno. A maior alegria que um sacerdote tinha era ser escolhido para entrar dentro do templo, para oferecer incenso ao Senhor, porque a quantidade de sacerdote é tamanha que cada sacerdote só teria o privilégio de entrar dentro do templo para oferecer incenso uma vez na vida. Então, no coração e na mente do sacerdote, a ideia é essa: é a minha única oportunidade. Goste quem quiser gostar, olhe torto quem quiser olhar, mas eu vou entregar tudo que eu tenho lá dentro. O problema da nossa geração é que a gente acabou se acostumando com o que é sagrado. E aí diz: se eu não der glória hoje, quinta-feira tem culto, eu dou glória. Se eu não der glória na quinta, domingo tem culto, eu venho mais disposto, vou estar descansado, final de semana eu entrego o meu melhor, eu adoro o melhor. O problema é que esse culto pode nem terminar hoje, e nas nuvens ele dizer: vinde, benditos de meu Pai. Então, se para você tudo bem, eu entendo, mas tenha piedade, que se você não quer, tem alguém que entrou aqui hoje entendendo que amanhã ele pode não ter outra oportunidade. Eu vou deixar algo bem claro: que quem grita glória, corre na igreja, levanta a mão, faz barulho, chora, parece que ele está querendo se amostrar, mas não é. Ele sabe valorizar o tempo que ele tem aqui dentro, porque pode ser que ele nem consiga chegar na casa para ver a família de novo, mas ele entendeu, é uma oportunidade única. Se eu tiver amanhã glória, mas se eu não tiver oportunidade amanhã, sai da frente que eu vou quebrar protocolo e vou entregar o culto. Então faz um favor pro pregador: se for para dar glória meia boca, é melhor nem dar glória. Se for para levantar a mão, porque tá todo mundo levantando a mão, nem levanta. Agora, se for para entregar alguma coisa para ele, vai agora, vai agora. Eu
te dou 30 segundos de relógio contado, já que você entendeu que pode ser o último culto da sua vida. É isso que você tem ou tem mais? É isso aí que você trouxe ou trouxe mais? Tem glória, abre a boca. Você ainda tem 15 segundos de relógio. Abre a boca. Ele foi escolhido para entrar. A oportunidade é dele. Pegou o incenso e está lá, oferecendo incenso ao Senhor, oferecendo incenso do Senhor. O texto diz que no meio do incensário, no meio da fumaça do incenso, o anjo aparece. Eu preciso lembrar vocês que faziam 400 anos que Deus não falava com ninguém. A falta de resposta não parou o incenso de subir. Deus não está falando, mas eu continuo entregando. Deus não está respondendo, mas eu continuo adorando. No meio da adoração, o anjo aparece e a palavra é essa: Zacarias, não temas. E por que é que não temas? Porque a tua oração foi ouvida. Esse texto queimou no meu coração enquanto eu viajava hoje à tarde, e Deus dizia: diga para minha igreja que eu ouvi. Para você, não passou do teto do quarto, mas Deus ouviu. Para você, não passou do teto do carro, mas Deus ouviu. Para você, não passou do céu de bronze, mas Deus ouviu. E se tem uma coisa que alegra pentecostal, não é só Deus responder, é Deus olhar para a gente e dizer: eu ouvi. Você clamou e eu ouvi. Eu estou sentindo uma glória que está tomando meu corpo. E se eu não conseguir terminar de pregar, não tem problema. Se o apóstolo permitir, eu volto outro dia para terminar a mensagem. Mas o grito de Deus na minha alma é esse: ela clamou e eu ouvi. Ele clamou e eu ouvi. O pedido chegou. 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 Emidiminomanata tawasarabaiofa, emidrocominacandoromochanará, raiokemia patominaha. Eu sei que você dobrou o joelho só para cumprir protocolo aquele dia e disse: eu só não vou dormir sem orar, porque nem força para orar eu não tenho mais. Mas eu vou dobrar o joelho aqui, Senhor. O negócio é esse. O problema é esse: eu não aguento mais. E ele desceu da chave para gritar: eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Me face a sia rigibiawa paiore kaya tuijo do cidadana da yosama regedio bobo da camaio começa a riadiaça. Quebra o silêncio com a tua alma essa noite, mulher, e tô dizendo que vou destravar aquela papelada. Eu tô dizendo pra tu, homem, o que até o diabo não vai pôr a mão. Eu quebro o silêncio pra tua alma, jovem, e tô dizendo que onde eu prometi que o teu pé ia pisar, já passaram alguns anos, mas eu não mudei minha palavra. Eu velo e tu vai chegar. Eu tô querendo raia. Emite camanaco
Acabou de entrar uma luz, e está começando a rodear essa casa aqui agora. Você nem nascido era. Eu levantei um profeta, colocou a mão na barriga da tua mãe e disse: o diabo vai fazer de tudo para ela desviar. O diabo vai fazer de tudo para ele não seguir na igreja. Mas eu já conhecia antes de colocar no ventre. Você está aqui por obra de Deus e não obra do acaso. Ele ouviu a oração. Ei, Maia. Porque não dependo de cotidiano para fazer. Vou quebrar a tua rotina, invadir o cenário da mesmice. Tô trazendo novidade. Assim diz o Senhor. Por que é que o anjo está dizendo que ouviu a oração de Zacarias? Por que é que o anjo está conversando com Zacarias? Porque é Zacarias que está dentro do templo. A mulher não está lá dentro. Uma frase ecoou alguns anos atrás, e ela gravou na minha alma, e a frase é: Deus não fala com gente ausente. Deus fala com quem está presente. O texto é esse: Deus ouviu a tua oração. O cenário ainda está sendo tratado lá dentro. A questão é que continua. E através do anjo Deus continua dizendo: eu ouvi a tua oração, e a tua mulher, ela não está lá dentro. O anjo está falando com ele, porque ele está lá. E ele está dizendo: e a tua mulher, porque com quem veio, eu falo, com quem ficou, eu visito. Da importância do que o céu está tratando com a tua alma, é necessário que você grave, que enquanto as palavras estão sendo ditas a você aqui, Deus está visitando quem ficou lá. Com muito temor e tremor eu digo que não haverá morte, porque tudo que o inimigo quer é confundir a tua alma ao chegar na sua casa e você dizer: para que eu vou tanto na igreja? Eu vou para a igreja, volto para casa e continua na mesma. E Deus te trouxe essa noite para dizer: hoje não.
Eu estou falando aqui e vou entrar lá. Eu ouvi a tua oração e a tua mulher vai gerar. Precisa ser muito inteligente para entender isso aqui não, porque aqui um anjo está dizendo que a mulher vai gerar, que é só ela que pode dar luz. O que ele está dizendo é: você ora e ela gera. O nosso maior problema é que a gente quer gerar, quando na verdade o nosso papel é só orar. Você está colocando o teu dedo demais, está querendo fazer muito do teu jeito, está tomando muito partido em coisas e querendo fazer da sua maneira. Eu estou dizendo, o teu papel é orar. Ora, e quem tiver que viver vai viver. Ora, e quem eu tiver que alcançar eu vou alcançar. Ora, ele está lá dentro. Deus falou de forma audível, a voz está clara. Deus falou de forma visível, o anjo apareceu. O abençoado, para não chamar de outra coisa, teve a capacidade de olhar para o anjo e dizer: como saberei isso? Irmão, o que ele está dizendo é: como é que eu vou saber que é Deus? Você conhece alguém? Oh, não, é você mesmo, não é? Que Deus já falou, já mostrou, já agiu, e você está dizendo: será que é Deus? Será que Deus está nesse negócio mesmo? Será que é de Deus isso daqui? Não, se for de Deus, me dá um sinal. Aqueles crentes que gostam de sinal para tudo. Me dá um sinal. Se for de Deus, passa um carro preto na minha frente. Não, se for de Deus, um trovão vai dar do nada no céu. Deus, me dá um sinal, me dá um sinal. Você quer sinal? Vou te dar. Zacarias, como sinal que é Deus. Você vai ficar mudo. Gesiel para Jesus, tantas coisas para o Senhor fazer. O Senhor vai deixar ele mudo. Para quê? Porque enquanto a fé me faz abrir a boca para adorar a Deus, a incredulidade me silencia. Então a falta de glória revela o nível da fé que você tem. Vai ficar mudo até que se cumpra o que eu disse. Lá fora tem uma multidão, e a multidão está aguardando, porque a cerimônia é essa: entra, oferece e sai. Entra, entrega e sai. Tem um cronograma a ser seguido, tem uma liturgia a ser seguida. Só que nesse dia extrapolou-se no tempo. Já era para ter saído, já era para estar aqui fora. O normal é entrar, oferecer incenso e sair. Para que está demorando tanto? Para que está enrolando tanto? E eu encerro só lembrando os senhores que se o sacerdote entrasse no templo em pecado, Deus matava ele lá dentro. Há possível que há um pensamento do lado de fora de alguém dizendo: se está demorando é porque está em pecado. Se está em pecado é porque Deus matou. Se está demorando é porque está em pecado. Se está em pecado é porque Deus matou. Porque a demora de algumas coisas faz com que o povo comece a julgar. Está em pecado, viu? Não era para estar demorando não. Está pecado, viu? Não era para estar enrolando não. E Deus no céu está tratando com Zacarias. O povo aqui fora já está cogitando que ele morreu, porque fugiu do cronograma, fugiu da liturgia. Então a ideia é essa: se morreu, prepara a cova, chama os coveiros, vamos arrancar o corpo dele lá, já era. E enquanto do lado de fora alguém possivelmente está cogitando a morte do sacerdote, lá dentro Deus está tratando com ele. Mas pro lado de fora ele está morto, mas lá dentro Deus está falando com ele. Do lado de fora já era, do lado de dentro Deus está tratando com ele. Do lado de fora não dá mais em nada, mas do lado de dentro Deus está em comunhão com ele, falando com ele, liberando palavra profética para ele. E a ideia de alguém pensar em que morreu e vamos arrancar o corpo faz com que isso faça todo mundo embarcar no mesmo
mesmo pensamento. Imagine comigo a aglomeração: morreu, já era, acabou. Morreu, já era, acabou. Morreu, já era, acabou. E quando para todos não dava mais em nada e acabou, lá vem Zacarias. Eu senti uma glória de Deus nesse texto e eu preciso gritar: lá vem Zacarias. Te deram como morto, que não ia para lugar nenhum, que não tinha mais nada, que já tinha acabado, que já tinha finalizado, mas lá vem Zacarias. Para alguém não ia dar mais em nada, para alguém já tinha acabado, para alguém era o fim. Lá vem Zacarias. Oh, Eminarácia. Alguém vai olhar para ele e dizer: eu quero explicação. Para que demorou? Para que enrolou? Para que todo esse tempo? Fala para nós, como é que você estava lá dentro há tanto tempo? Se o normal é entrar e sair, fala, Zacarias. Só que Zacarias está mudo. O texto não diz qual foi, mas ele acenou. E quando ele acenou, o povo entendeu. Deus falou com ele lá dentro. Deus falou com ele lá dentro. Deus falou com ele lá dentro. Eu grito na SAP, debaixo da graça de Deus. Quando chegar a hora, não vai precisar da satisfação de nada, não vai precisar se justificar de nada. Quem olhar para você vai saber: ela estava com Deus, ele estava com Deus, ela estava com Deus. Eu vou calar no silêncio. Você se cala e quem fala sou eu. Você está querendo dar justificativa demais, você está querendo se explicar demais, você está querendo falar muito, e eu estou dizendo: se aquieta, não vai precisar falar nada. Eu sou a tua justiça, eu sou a tua justiça, eu vou te justificar na terra. Perceberão. É Deus. E terminados os dias do serviço, voltou para casa. A promessa não nasceu enquanto ele ainda estava em serviço. Isso quer dizer que ele continuou mudo, mas continuou trabalhando. Com motivo para abandonar o trabalho, mas continuou trabalhando. Não lhe serve de desculpa esse teu momento de silêncio para dizer que vai abandonar o posto que Deus lhe deu. Só está liberado para ir quando concluir o que tem que ser feito. Enquanto eu não der a ordem, te diz o Senhor, não arreda o pé. Chorando, eu te quero trabalhando. Sangrando, eu te quero trabalhando. Tendo 1001 motivos para abandonar, eu te quero trabalhando. Erai Jomácia.
Eu estou tirando da sua mão a opção de desistência. Você não tem opção de desistir. Para a sua alma, se necessário, eu refrigero, mas ainda tem muito trabalho, te diz o Senhor. E enquanto eu te peço para fechar os olhos, grita a Deus para dentro da sua alma. Erai de Horácia. Como venho, como passo, como te faço entender que estou presente, nas diferentes formas em que me sente. Esta noite eu estou te renovando. E dizendo a você que esse teu tempo exige silêncio. Eu quebrei o meu silêncio a você, mas não estou te liberando a falar nada para ninguém. Eu quebrei o meu silêncio com a tua alma, mas não estou te liberando a dar satisfações para ninguém. Eu estou dizendo, continua trabalhando e em silêncio. Quando acontecer, porque vai acontecer. Quando eu fizer gerar, porque eu não minto na minha palavra, o testemunho falará por si. Era choramácia. O testemunho falará por si. Enquanto ainda está sentado, eu quero orar por você. Espírito de Deus, que sobre nós já repousou da sua graça. Eu sei que a vontade é falar para quem nos criticou e dizer: olha Deus cumprindo agora. Olha Deus na minha vida para você que me criticou. Olha Deus aqui. Deus, mas eu te peço de graça para esse teu servo suportar calado até encerrar o tempo deste trabalho. Dá graça para essa tua serva suportar em silêncio até o tempo desta situação ser neutralizada e chegar o dia do Senhor testificar a ele, testificar a ela. Enquanto eu oro aqui, eu te peço, agarra a alma desse crente que está inquieta, desesperada, querendo resposta e dar resposta, querendo falar até não parar mais. Em o nome de Jesus, cerca esta alma com a tua graça agora. E enquanto eu estou orando, da planta dos pés ao alto da cabeça, abraça ele agora, em nome de Jesus. Enquanto o Espírito está dando um abraço na tua alma, eu te convido a dar a mão para esse irmão e essa irmã que está do seu lado. E a única vez que eu vou te pedir, não solte a mão dele, em nome de Jesus. Enquanto você está segurando a mão desta pessoa, Deus está usando a sua vida para aquietar o coração de quem está do teu lado, acalmar a alma de quem está precisando. Haverá um tempo de resposta, haverá um tempo de Deus mostrar o que tem para mostrar. Enquanto isso, teu papel é adorar e só. Era Xandarápia. Enquanto os teus servos estão, Senhor, atendendo ao teu chamado,
Faça com que compreendam que velas pela sua palavra. Me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho Fique de pé comigo. Eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim. Enquanto nós estamos aqui, Com palavras queiram mentir, é possível que haja entre nós alguém que estava afastado ou afastada. que está Não só quer o tanto quanto precisa com Jesus. voltar para Jesus agora. Levanta Eu queria poder orar por você. Jesus, pra onde Gesiel, eu quero retornar para Jesus hoje. voava, Pai, ó, vem. Eu quero voltar para Jesus agora. Eu olho pra Jesus, Eu queria orar por você. de Deus na cruz, Me dê um sinal com a tua mão. não pode parar, o autor da vida. Gesiel, eu ainda não entreguei minha vida a Jesus, mas eu quero entregar a minha vida a Jesus agora. Eu quero orar por você. Me dê um sinal com a sua mão. Que pedras venham contra mim, Essa é a sua oportunidade. pedras queiram mentir. Se quiser é hoje. Maior é que Se quiser é agora. está em mim. Com Jesus. Com Jesus, sempre Oh. bom me levanta. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu te chamo a primeira vez. É hoje. Com seu poder, Eu te chamo pela segunda vez. pro amor E talvez seja a sua última oportunidade. de parar. E eu te chamo pela terceira vez. Se quiser é agora. Silêncio até gritar que Gesiel, eu ainda não tenho força para ir aí. Só sinalize, alguém vai até você. Aonde você está. Você vai receber um abraço de bem-vindo. O Espírito te dará graça e você sairá daqui de mãos dadas para uma nova vida, para uma nova oportunidade, para um novo cenário. quer poder É hoje. pra fazer Oh, aleluia! Deus toca de novo, transforma Oh, glória! Deus, a Ti nós te entregamos tudo que há em nós, para a glória do Seu nome, Jesus. Amém. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Você pode aplaudir a Jesus? Que palavra poderosa. Quero que você dê a mão à pessoa que está do seu lado. Feche os corredores aí agora. Segure a mão da pessoa que está do seu lado aí. Isso. Isso. Pega na mão desse crente abençoado aí que está do seu lado. Pastor,
Eu olhei para ele, ele olhou para mim, ele não quis dar mão. Cata na força se for para ele receber. Fecha os corredores aí, vai. Isso. Levanta a mão dele para o céu aí agora. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero que você ore nesse momento. Ore. Feche os olhos e comece a orar. Ore. 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 Aquilo que você quer que Deus faça na sua vida, peça para Deus fazer na vida do irmão que está do lado. Ore. Ore pelo irmão do lado aí agora. Clame por ele agora. Adore ao Senhor com ele agora. Ore. Ore. Porque enquanto você ora, o céu está trabalhando sobre a tua vida e sobre a tua casa. Ora. 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 Eu quero te ouvir orando. Isso. Desentala a adoração aí agora. Solta o glória. Solta o aleluia. O clamor que você ainda não deu hoje. O brado que você ainda não liberou. Vai. Ora. Ora. Ora que melhora. Ora que resolve. Ora que ele abre a porta. Ora que ele quebra o laço. Ora que ele corta a lança. Ora que ele acalma a tempestade. Ora que ele queima